Programa para a declaração do imposto de renda será liberado amanhã pela Receita Federal. E você vai ver também. Polícia Federal divulga fotos de fugitivos de Mossoró com disfarces. Pandemia de Covid-19 completa 4 anos hoje. E no Brasil, 3 crianças ainda morrem a cada 4 dias por causa da doença. Terceira onda de calor deixa estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta. E ainda, nesta semana acontece em São Paulo a corrida de Fórmula E, a principal categoria do mundo de carros elétricos. E tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para todos que nos assistem. Olha só, a Receita Federal antecipou para amanhã a liberação do programa do Imposto de Renda 2024. A previsão inicial era de que o formulário fosse liberado apenas na sexta-feira. A mudança não modifica em nada o prazo inicial para a entrega das declarações no dia 15 de março. De acordo com a Receita Federal, a antecipação vai permitir ao contribuinte verificar as informações disponíveis e já reunir os documentos pendentes. O programa estará disponível nos sistemas operacionais Android e iOS e na página oficial da Receita Federal na internet. A Receita afirmou que os contribuintes com conta gov.br níveis ouro e prata já poderão preencher o documento com a pré-preenchida, que já possui diversos campos concluídos. Entre as informações disponibilizadas estão os rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, que são importadas da declaração do ano anterior, do Carnê-Leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos. Entre os contribuintes obrigados a declarar o IR 2024 estão as pessoas físicas residentes no Brasil com rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639 como salários, pessoas que tiveram receita bruta superior a R$ 153.199 em atividades rurais e quem vendeu no ano passado imóveis residenciais e usou o recurso para a compra de outra residência para moradia dentro do prazo de 180 dias da venda e optou pela isenção do IR. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, decidiu levar para julgamento em plenário uma ação que pede o fim do programa Remessa Conforme. Esse programa acabou com o pagamento de impostos para compras de produtos importados feitos pela internet e com valor de até $50. Mas a data do julgamento ainda não foi marcada. A ação de inconstitucionalidade foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. De acordo com as entidades, a total desoneração das compras pela internet teria impacto negativo relevante em indicadores como o crescimento do produto interno bruto, emprego, massa salarial e a arrecadação tributária. As confederações alegam que a criação do Remessa Conforme se baseou em regras obsoletas das décadas de 1980 e de 1990, antes do advento do comércio eletrônico. No entendimento das instituições, a legislação existente deve abranger apenas remessas internacionais de bens realizadas entre pessoas físicas, sem caráter comercial. No último dia 6 de março, a ministra do STF, Carmen Lúcia, deu um prazo de 10 dias para que o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviem informações ao STF sobre o programa Remessa Conforme. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que irá ao Supremo Tribunal Federal para rever a dívida do Estado com a União. O governador Cláudio Castro anunciou que o governo do Estado vai ao Supremo Tribunal Federal para rever a dívida do Rio com a União e o regime de recuperação fiscal.
A dívida do Rio é de 188 bilhões de reais. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Estado pagou 1,9 bilhão. Até o fim do ano está prevista a quitação de outros 9 bilhões e meio de reais. No ano passado, o governo estadual pagou à União 4,6 bilhões de reais. Para isso, Castro convocou a bancada de deputados federais fluminenses no Palácio Laranjeiras para apresentar a ação e acrescentou que, se estiverem livres desta amarra, eles entendem que a arrecadação e a atividade econômica do Estado vai aumentar. O Congresso nega um possível aumento de impostos, mas afirma que o Estado precisa ter uma compensação. E o Ministério da Ciência e Tecnologia está elaborando um plano para o uso da inteligência artificial no país. O trabalho está sendo feito a pedido do próprio presidente Lula. A declaração foi feita durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, centrada nos processos e desafios da inteligência artificial no Brasil. No evento, Lula disse que o Brasil precisava de uma política concreta, voltada para a tecnologia. Eu estou cansado de ouvir teoria. Eu estou cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos aqui? O presidente disse ter conversado com cientistas na reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e os desafiado a criar uma proposta de inteligência artificial feita somente em português. Segundo Lula, os cientistas teriam até julho, mês em que será realizada a Conferência Nacional de Tecnologia para apresentar o projeto. Olha, e para falar mais sobre esse assunto, que aliás vem ganhando espaço em todos os setores da sociedade, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o professor Ricardo Rios. Boa noite, professor. Mais uma vez é um grande prazer tê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Uma boa noite a você que nos assiste. É um prazer estar aqui. Olha só, nós estamos vendo aí que o governo está estudando a criação de normas para o uso da inteligência artificial. Qual é a grande dificuldade para controlar o uso dessa nova tecnologia e, obviamente, evitar que tenha um mau uso, né? Um uso inadequado e, às vezes, até criminoso? Curiosamente, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, existem 2 desafios. Primeiro, a rápida evolução da tecnologia e o segundo é a falta de regulação, né? A falta de leis. Todos os dias a inteligência artificial evolui. Todos os dias surgem novos serviços e novas soluções usando a inteligência artificial e a tecnologia se aprimora, a tecnologia evolui. E isso é um problema para o legislador, porque a lei não consegue acompanhar essa evolução com tanta rapidez. Hoje existem leis na Câmara e no Senado que datam de 2021, 2022. Em 2024 já tem sites que fazem vídeos automaticamente que são de uma qualidade incrível. Para quem trabalha com televisão, um vídeo feito por inteligência artificial bem executado elimina o uso de banco de imagens. Então é um custo muito barato, né? E a lei não consegue acompanhar essa evolução. E por que é importante a regulação? Principalmente no ambiente tecnológico, que precisa de maior abertura e a lei não consegue acompanhar. Mas por que é importante essa regulação? Porque a inteligência artificial ela é feita por ser humanos. Com leis, você pode dizer o que é ético ou não na programação da inteligência artificial. Então, você consegue mostrar para a inteligência artificial o que ela pode fazer e o que ela não pode. Correto. E esse tema também é uma preocupação do meio acadêmico. Inclusive, um congresso de comunicação será realizado em Minas Gerais justamente para discutir o uso da inteligência artificial, não é, professor? Perfeito, Kleber, exatamente. Esse congresso é o Intercom Sudeste de 2024, é o Congresso Regional das Ciências da Comunicação, e ele acontece em Barbacena, no Unipac, de 30 de maio a 1º de junho, aqui no interior de Minas, que vai discutir comunicação em tempos de inteligência artificial, ampliação ou redução de desigualdades. Para que você tenha ideia, nesse congresso a gente vai ter um grupo de trabalho só para discutir comunicação e inteligência artificial. Nós teremos 3 oficinas sobre o assunto e um laboratório. Então, é um momento de discussão muito grande da academia. É tão importante que todos os congressos da entidade mãe da comunicação no Brasil, que é a Intercom, vão discutir inteligência artificial em 2024.
E qual que é o objetivo disso? É estudar o tema e compartilhar experiências e ações com a comunidade. Porque você imagina, a tecnologia evolui tanto que as pessoas ainda não sabem o que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então, a oportunidade da academia é se debruçar sobre o tema, estudar e compartilhar em breve todos esses insights e todos os pensamentos com a comunidade. Tá certo, então, sem dúvida, é um dos grandes desafios da vida moderna. Nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios. Muito obrigado pela sua participação no nosso jornal, professor. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. A gente muda de assunto agora para falar que a Polícia Federal divulgou hoje imagens de possíveis disfarces que os fugitivos da penitenciária de Mossoró podem estar usando. As buscas pelos detentos completaram 27 dias nesta segunda-feira. O setor de representação facial humana da Polícia Federal em Brasília projetou imagens com supostos disfarces usados por Rogério e Davidson para não chamar a atenção dos moradores da região. Nas imagens, os fugitivos aparecem com e sem barba, além de estarem usando boné e óculos escuros. A Polícia Federal espera que assim a população possa ajudar na investigação com informações sobre os fugitivos. Há ainda uma recompensa de até R$30 mil. A fuga histórica de Rogério Mendonça e Davidson Nascimento é a primeira registrada em presídios de segurança máxima no país. De acordo com os investigadores, a dupla que tem ligação com o Comando Vermelho teria utilizado estruturas de ferro retiradas das próprias celas para abrir um buraco em uma luminária. As buscas estão concentradas na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, e na divisa com o Ceará. Um suspeito de ajudar os fugitivos foi preso pela PF na última sexta-feira. Ao todo, 6 pessoas foram detidas desde o início das buscas até o momento. E no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a pandemia mundial de Covid-19. 4 anos depois, a sensação é que o pior já passou, mas o Brasil ainda luta contra a doença. A cada 4 dias, 3 crianças morrem por causa do vírus. 4 anos atrás, o vírus da Covid era desconhecido. Desde então, a doença acumulou mais de 38 milhões de casos e 700 mil mortes no Brasil. Atualmente, diferentes vacinas estão disponíveis e diversas mutações do vírus foram descobertas. Mesmo após tantos avanços, a vacinação infantil ainda deixa a desejar. No Brasil, a cada 4 dias morrem ao menos 3 crianças ou adolescentes de até 14 anos devido a complicações da doença. Nessa faixa etária, a cobertura vacinal é de 11%. No grupo de crianças de 3 a 4 anos, 23% tomaram as 2 doses da vacina e apenas 7% estão com o esquema vacinal completo. A situação é um pouco melhor para as crianças de 5 a 11 anos de idade. 55% receberam as 2 doses e 12% estão completamente vacinadas. Houve queda significativa de mortes desde que as vacinas se tornaram disponíveis para o público infanto-juvenil. Especialistas garantem a eficácia do medicamento e reforçam a importância da ampliação da cobertura de vacinação. E veja a seguir, terceira onda de calor deixa Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta. E ainda, São Paulo recebe nesta semana a Fórmula E, a maior categoria do mundo de carros elétricos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias. E olha só, a terceira onda de calor desse ano já começou. E de acordo com a agência Clima Tempo, as temperaturas, olha só, podem chegar a 40 graus. Cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão incluídas no alerta. A massa de ar quente vinda do Paraguai e Argentina vai concentrar calor em vários estados do Brasil.
Além de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, outros 12 estados e o Distrito Federal devem registrar temperatura acima da média, segundo a Climatempo. Os especialistas explicam que a aproximação de uma área de alta pressão favorece a persistência do ar quente sobre as regiões. Além do calorão, o ar deve permanecer seco ao longo desta semana. Ainda de acordo com a previsão de agência de meteorologia, o ápice dessa nova onda de calor deve acontecer entre quarta e quinta-feira. Esta onda de calor que se espalha sobre o Brasil vai ter um efeito mais intenso nesses próximos dias no centro-oeste e sul de Mato Grosso do Sul e também na parte centro-oeste dos estados da região sul do Brasil. É nessas áreas que nós poderemos observar temperaturas de 38 a quase 40 graus, que são muito elevadas para os padrões normais do mês de março. Com o aumento das temperaturas, os cuidados devem ser redobrados. A exposição ao sol deve ser evitada e o consumo de água deve ser intensificado. E o filme Oppenheimer foi o grande vencedor do Oscar desse ano. O longa confirmou o favoritismo e levou 7 estatuetas, entre elas como melhor filme, melhor direção e melhor ator. Grande favorito da noite, Oppenheimer não desapontou os fãs e conquistou 7 Oscars neste domingo. Combinando um diretor renomado, um elenco impecável, um sucesso comercial e crítico, além de um tema relevante, o longa foi indicado em 13 categorias. Cillian Murphy, que interpretou o físico Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica, levou para casa o prêmio de melhor ator, sua primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Christopher Nolan superou rivais de peso como Justine Triet, de Anatomia de uma Queda, Martin Scorsese, de Assassinos da Lua das Flores, e Yorgos Lanthimos, de Pobres Criaturas, e foi o vencedor na categoria Melhor Direção. Fechando com chave de ouro, o longa venceu a disputa de melhor filme. Ao todo foram 7 prêmios, incluindo ainda as estatuetas de melhor fotografia, melhor trilha original, melhor edição e melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr. Olha, agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E a categoria mais sustentável do automobilismo mundial está chegando a São Paulo para mais um evento. Não é mesmo, Léo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. A Fórmula E, aquela que é composta por carros elétricos, vai movimentar a capital paulista nesta semana, com treinos a partir da próxima sexta-feira e a corrida no sábado, às 2 da tarde. Vamos conferir agora algumas curiosidades da Fórmula E. Esta será a segunda edição da Fórmula E em São Paulo, no Sambódromo do AMB, na zona norte da capital paulista. A categoria dos carros elétricos conta com 22 pilotos e 11 equipes. Em 2023, quem ficou com a pole position foi o belga Stoffel van Dorn, da equipe Penske. Mas quem garantiu a vitória foi o piloto da Nova Zelândia, Mitch Evans, da Jaguar, seguido pelo compatriota Nick Cassidy. O inglês Sam Bird completou o pódio. A Fórmula E e a Prefeitura de São Paulo firmaram um acordo de 5 anos e a corrida passou a ser considerada uma das melhores etapas do calendário, tanto por pilotos quanto por equipes. A prova deverá receber mais de 24 mil pessoas. O Campeonato Mundial de Fórmula E se tornou o primeiro esporte global a ser certificado com a pegada de carbono zero, tendo investido em projetos de proteção climática para compensar as emissões. Outra marca da categoria dos carros elétricos é o equilíbrio nas pistas. Em 9 temporadas desde 2014, apenas o piloto francês Jean-Éric Vergne conseguiu vencer 2 temporadas. Neste ano, a corrida de São Paulo terá novidades. Em parceria inédita, a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, e o Corinthians firmaram um acordo para promover a corrida. Os torcedores que fazem parte do programa Fiel Torcedor terão 10% de desconto na compra de ingressos. Mudando de assunto agora, Léo, vamos falar de futebol. Foram definidos, os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, teve time grande de fora e também muita reclamação em relação ao regulamento, aliás, que também não é novidade, né, Léo? Cleber, esse assunto ainda vai render e muito, né? Mas esse regulamento só deve mudar em 2026 por determinação da CBF, que pretende reduzir o calendário dos estaduais em 4 datas. Então, em 2025, tudo vai seguir como nos últimos anos.
E a verdade é que o Corinthians não fez o papel dele, né, Kleber? Com uma campanha vergonhosa de 6 derrotas em 12 partidas. Mas teve mais pontos, por exemplo, do que a Portuguesa, que ficou em 13º lugar geral, apenas 2 pontos acima do primeiro rebaixado, o Santo André. Mas quem tem mesmo motivos para reclamar é o São Bernardo, 5º colocado no total de pontos, com 21, mas que ficou de fora das quartas de final por ter ficado em 3º lugar do Grupo D, o mais disputado do Paulistão, apenas 1 ponto atrás do líder São Paulo e do 2º colocado Novo Horizontino. E os confrontos ficaram assim, vamos conferir. Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, RB Bragantino e Inter de Limeira e São Paulo e Novo Horizontino. Os mandos de campo para esses duelos foram definidos pela pontuação obtida na fase de grupos. E também lembrando que essas quartas de final serão decididas em jogo único, assim como as semifinais. E esse mesmo critério para definição dos mandos vale também para as semifinais. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. As partidas serão disputadas nesse fim de semana, dia 16 e 17 de março. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui. Boa noite para você e para todos. É com você, Kleber. Tá certo, Léo, promessa de muita emoção aí no Campeonato Paulista a partir de agora. Muito obrigado pela sua participação e até mais. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.